O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Então só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Então Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhes: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, com perseguições. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos o mês missionário, o mês das missões, uma palavra bonita para os missionários no mundo inteiro, aqueles que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pais e filhos por causa de mim, do Evangelho. Me lembro sempre com carinho dessa passagem dos missionários que deixaram seus países, sua terra, sua gente e foram para lugares distantes, como hoje temos missionários brasileiros no continente africano, em outros países difíceis, em conflito no mundo, rezamos por eles neste mês missionário. A liturgia da palavra de hoje eu diria que tem uma boa notícia, uma má notícia e um forte convite para nós. A má notícia, que depois eu vou explicar bem, não é tão má assim, a má notícia é que não é fácil entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo isso hoje, é difícil, sobretudo para os ricos, mas eu vou explicar. Depois, a boa notícia é que isso não é impossível para nós, mas não para Deus. É uma decisão de nosso Senhor. E o convite é o convite que já está desde a primeira leitura, o Salmo, e também perpassa a ideia do Evangelho, que é o convite a buscar a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus.
Quem prestou bem atenção na primeira leitura de hoje, tirada do livro da sabedoria, viu que bonita que é a linguagem. É um texto poético de elogio à sabedoria. Eu deixaria tudo para ter a sabedoria de Deus. A sabedoria é mais valiosa do que todas as outras coisas para mim. Diante dela, eu achei nula a preocupação com saúde, ou com beleza, ou com riqueza, ou com dinheiro, porque é a sabedoria que me trouxe toda a riqueza, diz o autor da primeira leitura hoje. Um belíssimo texto de quem reconhece que a riqueza que podemos ter não está nas coisas do mundo, mas vem do alto, vem do Espírito de Deus. A riqueza do mundo está presente no Evangelho também, quando um moço de muitas posses, mas um bom moço, chega perto de Jesus e diz: Senhor, o que me falta fazer para eu entrar no reino de Deus? E ele diz que já segue todos os mandamentos. Que coisa bonita, tanta gente que não segue. Esse menino pelo menos seguia, esse menino não, porque já é um adulto, mas esse moço, né, seguia os mandamentos. Ele diz: olha, desde a minha juventude eu tenho honrado pai e mãe, não prejudicado ninguém, não guardando falso. É um bom moço. Mas quando Jesus pede para ele se desapegar e ser todo de Deus, aí é que a gente vê aonde o coração dele estava. O coração dele não estava disponível para Deus. O coração dele não estava aberto para Deus. Lembramos dos apóstolos, quando Jesus passava perto dos apóstolos, eles estavam no trabalho, né, na pescaria, consertando as redes nos barcos. Jesus diz: vem e segue-me. Os apóstolos deixavam tudo e seguiam Jesus. Esse moço mostra que ele não tem essa disponibilidade para Deus. Já tem lugar o coração dele. Ele já tem as preocupações que são as coisas, a sua riqueza. E vai embora triste, abandona Jesus, mas não é capaz de repensar quais são os seus valores, qual a riqueza. Ele prefere a riqueza do mundo a entrar no reino de Deus. E aí Jesus faz essa conclusão, que é uma conclusão que parece muito, muito simplória, mas é importantíssima. Jesus diz: como é difícil para o rico entrar no reino de Deus. Claro que a primeira interpretação que a gente faz é a do apego, ou seja, não entra no reino de Deus justamente por ter o coração apegado às coisas. Mas o que Jesus está dizendo é muito mais importante do que isso. Jesus está mudando um paradigma, um modelo que estava entranhado na cabeça de todos. Não sei se vocês perceberam como é que os apóstolos, olha o texto que São Marcos nos conta, capítulo 10, versículo 24, os discípulos se admiravam com essas palavras. Depois, no versículo 26, eles ficaram muito espantados ao ouvir isso. Ainda no 26, perguntavam uns aos outros: então quem pode ser salvo? Por que será que os discípulos ficaram tão perturbados com Jesus dizer que rico não pode entrar no reino, difícil entrar no reino de Deus? Porque Jesus inverte uma lógica perversa que ainda hoje existe, chamada de teologia da prosperidade. No tempo de Jesus, no tempo do Antigo Testamento, o rico era considerado abençoado por Deus. O pobre, Luciano, está dando alguma coisinha aqui no microfone. O rico era considerado abençoado por Deus. O pobre, amaldiçoado. Quem era pobre, quem era doente, quem tinha uma deficiência física. Vejam, além da pobreza, da miséria, do problema de saúde, ainda tinha um peso religioso, de discriminação religiosa. É amaldiçoado. Esse daí ou foi ele que pecou, ou foi alguém da família dele no passado que pecou, e ele está pagando por isso. É pobre, é miserável, é deficiente. Que coisa triste, que coisa terrível. Ah, mas o rico é abençoado por Deus, ainda hoje, né? A teologia da prosperidade. Deus abençoa como? Dando apartamento,
dando empresa, dando automóvel de luxo, como tantos pregam e acreditam nos tempos de hoje. Jesus não concorda com essa lógica e é isso que ele está dizendo. Olha, não acreditem nisso. Quantas vezes Jesus diz: o reino dos céus é para os pobres. Eu vim para evangelizar os pobres. A parábola de Lázaro, o pobre que está na mesa do rico e que come as migalhas que caem da mesa. Quantas vezes Jesus vai buscando inverter essa lógica perversa da cabeça dos discípulos e dos apóstolos, e por isso que eles se surpreendem tanto dizendo: a gente aprendeu a vida inteira que o reino do céu é dos ricos e que nós pobres somos uns miseráveis quaisquer. Agora Jesus está dizendo que o rico não entra no reino do céu, então pronto, está todo mundo perdido, quem é que vai poder entrar? É isso que eles estão dizendo. E aí a boa notícia é quando Jesus diz: olha, para nós isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Sabe por que essa é a boa notícia? Porque assim Jesus está nos dizendo que não se compra lugar no reino de Deus. Para nós é impossível, porque não há nada que façamos que possa comprar Deus. Nem os bens que nós temos, nem as orações que fazemos, nem o cumprimento dos mandamentos. Porque isso é obrigação. O fato de agirmos bem não faz Deus refém de nós, da nossa decisão. Deus é sempre livre e a salvação é sempre gratuita. É graça, vem de Deus. Para quem se sente às vezes um pobre coitado de um pecador miserável, olha só Deus dizendo: olha, meu filho, quem vai decidir a sua salvação sou eu. E sou eu que conheço o coração de cada ser humano. E sou eu que sei o quanto cada um me ama e procura viver bem, ainda com as suas fragilidades e erros. É uma boa notícia que traz um grande acalento no nosso coração, mas que não nos tira a responsabilidade de fazer a nossa parte, porque obviamente isso será cobrado por Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a liturgia desse 28º domingo comum nos ajude a sempre pedirmos a Deus o seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, para que nos ajude a discernir as coisas do mundo, a buscar a riqueza que vem de Deus, que nos abra corações e mentes, para que sejamos mais de Deus e menos do mundo.